CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos, encarnados, desencarnados, nossos que nos acompanham pelas redes sociais. Tenham todos um dia muito abençoado. Hoje é quarta-feira, dia 1º de junho, primeiro dia do mês de junho. Que tal tomarmos uma resolução de virmos até a Casa Espírita estudar? Uma boa pedida aí para esse mês. Temos o estudo do Evangelho, o dia todo é estudo do Evangelho. Agora de manhã, o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, em que a gente vai analisando ali os pontos, sem pressa, sem correria. Nós estamos atualmente no capítulo 28, no item 28. Nós estamos estudando a coletânea de preces espíritas. E mais tarde, às 3 horas e às 7 horas da noite, 19 horas, nós temos as reuniões públicas. Mas o estudo é muito importante também, porque aqui vocês podem perguntar. Na palestra pública, não. Então, a nossa companheira Elinéia, eu vou pedir a ela que leia, por favor, Elinéia. Nós estamos no item 28, para a gente começar aí. Ação de graças por um favor obtido. 28, prefácio. Não devemos considerar como acontecimentos felizes apenas o fato de grande importância. Os de aparência mais insignificante são muitas vezes os que mais influem em nosso destino. O homem esquece facilmente o bem, lembrando-se antes do que o aflige. Se nós registrássemos, dia após dia, os benefícios que recebemos sem fazer nenhum pedido, muito nos admiraríamos de haver recebido tantos favores que desapareceram da nossa memória e ficaríamos envergonhados com a nossa ingratidão. Muito bem. Faz a prece, por favor. Senhor Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso irmão maior, nós lhe agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos aqui hoje, na Tua presença, para estudar o Evangelho. Nós agradecemos a espiritualidade amiga, que nos intui, nos ampara, nos sustenta, todos os dias de nossa vida. Nós agradecemos ao Seu Altivo, a Dona Lurdinha, Dona Cidinha, Elvira, Neuza, Dr. Baltazar, Dr. Hermas, Antônio de Aquino e todos os demais da coluna de espírito que sustentam o nosso CEAP. Agradecemos a Jesus, mas é em nome do amor que Deus, nosso Pai, tem por toda a humanidade, que damos por iniciado o estudo do Evangelho da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, que seja em nome de Deus e em nome de amor que a gente possa começar. Bom dia. Nós estamos no capítulo 28 do Evangelho, item 28. A ação de graças por um favor obtido, né? Nossa companheira leu para nós, né? Mas vamos só para a gente relembrar. Não devemos considerar como acontecimentos felizes apenas os fatos de grande importância. A gente tem muito essa mania, né, Linéia? Da gente achar que só aqueles grandes acontecimentos, né, de felicidade, né? Por exemplo, ganhar um prêmio, né, para quem está aí buscando um casamento, arrumar um noivo, né, ou arrumar aquele emprego tão sonhado, ou passar naquele concurso, né? Mas continua aqui Kardec, porque esse prefácio, só para relembrar quem não está acompanhando e pegou hoje, esse capítulo, Coletânea de Preces Espíritas, é um capítulo exclusivo, né, de várias preces que Kardec colocou ali, que ele foi selecionando ao longo do trabalho dele ali com os espíritos. E no início, né, antes de cada prece, ele coloca um comentário dele, que tem o nome de prefácio, né, como está bem dito aí, que é uma coisa que vem antes do mais importante, para que a gente possa entender, né, como ele. Então a gente está lendo aqui esse prefácio.
E aí ele continua, os de aparência mais insignificantes, quer dizer, que parece que não é nada, que é uma coisinha assim, são muitas vezes os que mais influem em nosso destino. O homem esquece facilmente o bem, lembrando antes do que o aflige. Quer dizer, as coisas boas, né? A gente levanta às vezes de mau humor, já tá aí, tem que acordar cedo para ir trabalhar, aquele patrão é chato, mas se esquece de agradecer. Agradecer a bênção de estar vivo, de estar de novo no corpo, de ter a saúde física, mesmo que não seja 100%, que depois de uma certa idade, né, depois de 25 anos, né, Elinéia? A gente que fez 25 anos outro dia, né? Ela comemorou aniversário, 25 anos, né, Elinéia? Sim. A gente começa a sentir dor em tudo que é lugar, né? É próprio da natureza, né? Ainda mais a gente que tem uma vida muito complicada. Então a gente vê, a gente não percebe. Ah, meu Deus, muito obrigado pela visão, pela audição, por eu ter conseguido levantar, por ter tido onde dormir, né? A gente estava vendo no estudo e a companheira comentou uma coisa que muito assim também ficou ao meu coração. Fala aí, né, aquele negócio da mãe que chegou aqui com os filhos, que você estava toda... Eu estava preocupada com a minha obra em casa, aí eu falei, meu Deus, cheio de problema. Aí a mãe chegou, 5 filhos, foi procurar uma casa para morar, porque estava sendo retirada da casa que ela morava. Aí eu falei, eu não tenho problemas. 5 filhos sem dar de comer para as crianças, né? Sem nada, quer dizer, olha só. E a gente, né? Que a obra não tá e a gente reclamando que a obra não está indo para frente. Meu também que eu estou com dificuldade de locomoção, né? Que às vezes a gente pede aí o negócio que a gente vem, às vezes o ônibus não para, às vezes o carro do aplicativo também não quer trazer a gente. E olha só, gente, a gente tem um teto que abriga a gente tem uma cama para dormir. Quantos aí nessa enchente aí na comunidade ficaram sem nada, né? E a gente tem a nossa vida, que é tudo, né? Para a gente, essa oportunidade. Quer falar alguma coisa, companheiro? Se quiser falar, pega o microfone ali, por favor. Tem que ligar. Isso. Bom dia. Bom dia. Quero falar que essa fala aí caiu para mim. Para todos nós, né, amiga? Você falou aí sobre os problemas que vão acontecendo durante a nossa vida, né? E as limitações físicas, que às vezes a gente tem dificuldade em aceitar e só vê a dificuldade. Exato. Não agradece, né? Não agradece a visão, não agradece a audição, poder se alimentar. Quantos não podem porque não têm ou porque têm alguma dificuldade. Sim. Então, foi muito assertiva, foi muito bom ter chegado aqui, ter ouvido isso. Muito bom que você chegou, né? Para todos nós, porque eu estou falando aqui, né? Claro que a gente estuda, a gente se prepara, mas a gente é muito intuída quando a gente está aqui em cima, né? Nossos amigos, o professor José Jorge, tantos outros companheiros que até a Elinéia citou, vão intuindo a gente, né? Porque todos que estão assistindo o estudo merecem o melhor. E o melhor certamente não vem de mim, vem dos espíritos. Né? E a minha boca está, o ouvido mais perto é esse aqui, o meu mesmo. Né? Aí continua ali, né? Se nós registrássemos dia após dia os benefícios que recebemos, sem fazer nenhum pedido, muito nos admiraríamos de haver recebido tantos favores que desapareceram da nossa memória, o que a gente falou aqui, e ficaríamos envergonhados com a nossa ingratidão. Eu lembro que certa feita uma companheira aqui num estudo, quer falar alguma coisa? Ia falar que isso acontece muito nos estudos. Sim. Porque a criança ela estuda o ano inteiro, ela faz provas e provas. Ela só agradece por ter passado de ano. Ela não agradece pelo primeiro bimestre que ela fez e passou tudo direitinho. Pelo aprendizado, né? Não agradece pelo terceiro, não agradece pelos dias que ela conseguiu ir à escola. Sim. Não agradece, mas passou de ano, graças a Deus eu passei de ano. E a gente, como pais, também a gente não lembra de ensinar isso para eles. Esse aqui, as pequenas coisas. Exatamente, é muito bom. E aí, o que acontece? Se a gente pegar 2 papéis, 2 folhas de ofício, branquinha,
Vamos sentar e vamos escrever tudo de bom que já aconteceu na nossa vida. E tudo de ruim que aconteceu na nossa vida. A nossa lista das coisas boas vai ser muito maior. Com certeza. Porque a gente tem, como a gente ainda está muito aí ligado à inferioridade, né? Pela nossa evolução espiritual mesmo. Estou dizendo que ninguém seja mal, não. Que a gente seja mal. Mas a gente valoriza as coisas assim. Então, aquela história, né? A gente vai sair de casa, tropecei aqui, machuquei, poxa, que não sei o quê, que não sei o que lá, né? E consegui chegar até aqui, consegui tantas outras coisas, como você falou, né? O alimento, né? Teve uma pessoa, assim, que eu já vi pessoas que perderam o olfato e não conseguem se alimentar, têm dificuldade, por uma coisa tão simples que a gente nem se apercebe, o nosso olfato perfeito, né? Muito bom mesmo. E ficaríamos envergonhados com a nossa ingratidão, e é uma verdade. Se a gente parar para pensar, nossa Senhora, esqueci de agradecer tantas coisas boas, né? Mas agora, depois que a gente passou a fazer esses estudos aqui na casa, né, a gente abre o olho e já agradece. Está deitada na cama, abriu o olho, oh, meu Deus, muito obrigado que eu estou de novo no corpo, que eu estou vivo, que eu estou saudável, e vamos que vamos. Né? Continua aí para a gente, Ilineia. Todas as noites, elevando nossa alma a Deus, devemos lembrar dos favores que Ele nos concedeu durante o dia e agradecê-los. E, sobretudo, no momento em que experimentamos o efeito da sua bondade e da sua proteção, que, de uma forma espontânea, devemos testemunhar-lhe a nossa gratidão. E, para fazermos isso, basta um pensamento atribuindo-lhe o benefício recebido, sem que haja necessidade de interromper nosso trabalho. Então, olha lá, não precisa ser uma coisa muito rebuscada. Esses modelos de prece aqui, lembrando aí, Kardec colocou para que a gente tivesse um norte, porque às vezes a gente está tão perdido que a gente não consegue nem balbuciar, nem saber, ai meu Deus, então estou com a cabeça tão confusa, vem aqui no final do Evangelho, pega ali e aí lê essa prece, né? E aí Kardec continua aqui. Então, a gente, todas as noites, quando a gente vai lembrar do que a gente foi concedido durante o dia, né, a gente muitas vezes não lembra, a gente só lembra de pedir, né? Ah, meu Deus, que eu tenho manos. Mas a gente se esquece de agradecer tantas coisas boas, né? Cada coisinha aí. E, sobretudo, no momento em que experimentamos o efeito da sua bondade, da sua proteção. Então, toda a bondade e proteção dos espíritos, né, que amando de Deus, claro, porque tudo é gerado, é gerido, né, coordenado por Deus, devemos estimular a nossa gratidão. Não é que ele precise, os espíritos superiores não ficam querendo que a gente agradeça, não é isso. É porque quando a gente agradece, a gente reconhece para a gente mesmo e a gente se coloca em posição de receber, de ter, assim, a gente faz essa sintonia com a espiritualidade, né? A gente sente, né, aquele alívio, aquela coisa boa, né, vindo também. Porque aí a gente se liga a eles e a gente participa daquela vibração, né? Quer falar alguma coisa, amiga? Mas não precisa de muita coisa. A simplicidade, olha a singeleza, a simplicidade. Basta um pensamento atribuindo-lhe benefício recebido sem que haja necessidade de interromper nosso trabalho. Às vezes vocês estão lá na cozinha, né? Aí lembra de alguma coisa, ah, meu Deus, muito obrigado que eu estou fazendo esse trabalho. Ou a gente mesmo em casa, né? Está lá fazendo o nosso feijão, nosso macarrão, ou o que tiver lá em casa, ah, meu Deus, muito obrigado que eu tenho essa comida, né? Que essa comida possa fazer bem à minha família, a todos que comerem. E a gente vai nesse aí, isso depois gera aí até um movimento na gente, né? Não é aquela coisa que eu até brinquei outro dia na outra aula, né? Hashtag gratidão, que tem gente que fica botando nas redes sociais, né? Como aquela forma, vamos dizer assim, exterior. Não é isso, né? Não precisa ficar também isso, né? Porque isso aqui não é criticando, cada um sabe o que faz. Mas, enfim, não é necessário gestos exteriores, né? É um simples pensamento, agradecendo, meu Deus, muito obrigado. Quando chegar aqui na Casa Espírita, a gente agradecer, meu Deus, muito obrigado que consegui chegar no nosso destino, né? Levantar de manhã, fazer aquele, olha, eu vou lá para o SEAP, ou então, eu vou ter que ir ao banco, eu sei que eu vou enfrentar a fila, mas tudo, né? Mas me ajuda. Vai com pensamento positivo.
Vai com pensamento em Deus, pede proteção. Agora a pessoa já levanta praguejando, porque vai ter que ir aqui, vai ter que ir ali, vai ter que resolver isso, vai ter que resolver aquilo, e está chovendo, e está sol, né? A gente nunca está satisfeito, né? É ser humano. Mas a gente está fazendo o quê? Um esforço para domar as nossas más tendências. Que esse é o verdadeiro espírita, porque lá no Evangelho, quando a gente estudou caracteres do homem de bem, a gente cai para trás, né? Porque a gente vê que aquilo ali não é para a gente. Na verdade, tenho para mim que o único espírito, né, que como o Nilton falou, que realmente, né, seguiu ali todas, né, o tempo inteiro foi Jesus. Chico seguiu, sim, algumas coisas, Divaldo, mas tiveram alguns momentos também de dificuldade, né, aí. Mas, enfim, e vamos continuar? Quer falar alguma Sim. coisa? Não, você falou bem do pensamento que a pessoa fala, eu não agradeci porque eu não fiz uma prece hoje. Precisa, Você precisa fazer uma prece para agradecer. Já vai levantando, que às vezes a gente acorda atrasado, já vai levantando, já vai tomando banho, né? Quem toma banho? Quem não toma banho, eu digo que tem que sair correndo. Brincadeira, gente. Quando Mas às vezes, a gente eleva o nosso pensamento a Deus, a gente já está agradecendo. Já, e não é preciso fazer, porque tem gente que fala assim, não se deve rezar dentro de condução, porque aí você atrasa. Tudo, não se deve rezar assim, ai, meu Deus. Não, uma coisa assim de você... Mas um pensamento singelo, meu Deus, muito obrigado que eu consegui pegar essa condução, que eu consiga chegar no lugar bem, que eu consiga descer bem, que tudo dê certo. Pronto, acabou. Não precisa ser grandes coisas, né? Uma coisa simples. Continue aí para a gente, por favor. A prece, ela não, os não benefícios. Ser... Tá. Desculpa, pensei que A tivesse... prece, ela não precisa de ser grande, bem feita, bonita. Ela é interior, Tem que ter sentimento, né? Muito bem, é isso aí. Lê pra gente aí. Os benefícios que recebemos de Deus não são constituídos apenas de coisas materiais. É preciso agradecer igualmente as boas ideias, as inspirações felizes que nos são sugeridas, enquanto o orgulho faz desses fatos um mérito e o incrédulo os atribui ao acaso. Aquele que tem fé rende graças a Deus e aos bons espíritos. Para isso, são inúteis as frases longas. Obrigado, meu Deus, pelo bom pensamento que me inspiraste. Diz muito mais do que muitas palavras. Isso aí, o que você acabou de falar, né? Isso aí. Pode ler até o final. O impulso espontâneo que nos faz atribuir a Deus o que nos acontece de bom testemunha um hábito de reconhecimento e de humildade que atrai para nós a simpatia dos bons espíritos. Ver os itens 7 e 8 do capítulo 27. Então, o capítulo 27 é pedir, obtereis, né? E aí, esses itens 7 e 8 é eficácia da prece, né? O item 7 fala sobre as coisas a gente pedir, né? E nem tudo que a gente pedir também a gente vai, não quer dizer que a gente vá conseguir, porque o que a gente deve pedir é o quê? É a gente pedir o que melhor for para nós como espírito imortal. Uma coisa que a gente sempre está se batendo aqui. Pensar como espírito imortal, que nós temos essa dificuldade ainda. Então, muitas vezes a gente quer uma coisa, do ponto de vista material, a gente pode pedir. A gente vai conseguir ou não, dependendo daquilo ser bom ou não para nós, como espíritos imortais. Às vezes a gente fala, que tão bom que eu fosse rica, não sei o quê. E muitas vezes a causa da riqueza foi causa dos nossos tropeços no passado. Então, meu Deus, eu queria tanto casar com o Joãozinho, mas ele não quer casar comigo. Casa, às vezes, com o Joãozinho forçado, né? Tem pessoas até que utilizam-se aí de outros meios ilícitos, enfim, para a gente não trazer para esse pensamento negativo. Aí acaba casando, não dá certo, se enche de filhos, aí fica aquela vida de sofrimento, porque foi ali, né? Como é que se diz? Teimar, né? Teimar em cima de uma coisa que não era bom. Então, a gente tem que pedir o melhor para nós como espíritos imortais. E no capítulo 8, né, o item 8, é aquele caso, né, daquele cara, do homem que estava perdido no deserto, e aí queria procurar o poço, e de repente ele teve uma intuição, veio um pensamento para ele, ir pelo caminho X, vamos pelo caminho da direita. Aí ele conseguiu lá encontrar um poço. Aí quando chegou lá, ao invés dele bebeu a água, ao invés dele agradecer, não, o que ele fez?
Ele pegou e falou: ah, que bela ideia eu tive. E muitos de nós, se a gente não tiver cuidado, a gente acaba se pegando nesse pensamento. Aí a gente às vezes está assim, tem uma intuição: poxa, eu não vou pegar tal ônibus aqui não, vou pegar um outro ônibus, mesmo que eu desça depois. Aí depois aí dá tudo certo, pensa assim: ah, meu Deus, ainda bem que eu tive essa ideia. Né? Nunca é nossa, porque nós vivemos numa nuvem de testemunhas, mergulhado numa nuvem de testemunhas, como diz Paulo de Tarso, na famosa carta aos Hebreus. Para o bem e para o mal. Cabe a nós escolher com quem a gente vai sintonizar. Então, ali, o expulso espontâneo, que nos faz atribuir a Deus o que nos acontece de bom. Testemunha um hábito de reconhecimento e de humildade. Quer dizer, isso é prova, isso testemunha que nós temos o hábito de reconhecer e de sermos humildes, que atrai para nós a simpatia dos bons espíritos. Olha só, quer atrair bom espírito? Vamos fazer o quê? Reconhecer, agradecer, ser humildes. Né? E aí na prece, fala a prece aí para a gente. Quer que eu leia, Liné? Enquanto... Não. Deus, infinitamente bom, que o teu nome seja bendito pelos benefícios que me concedeste. Eu seria indigno se os atribuísse ao acaso dos acontecimentos ou ao meu próprio mérito. Bons espíritos, que foste os executores da vontade de Deus, e tu, principalmente, meu anjo guardião, eu vos agradeço. Afastai de mim a ideia de sentir orgulho pelo que recebi ou disso fazer um uso que não seja do bem. Eu te agradeço particularmente por minha vida, minha saúde, meus filhos. Isso aí, a gente nesse... Então, aprendi direitinho. Aprendeu, né? Os pontinhos para a gente continuar, isso mesmo. Sempre para a gente continuar com o que a gente está pedindo aí. Então, é uma coisa simples, né? Agradecer a Deus diretamente, a Jesus, aos bons espíritos, ao meu anjo guardião. Sempre a gente mesmo no espiritismo, né, a gente não tinha muito esse hábito de falar, né, sobre essa questão do anjo guardião, do nosso protetor. E a gente vê que a gente tem que fazer mais essa conexão, porque ele está sempre querendo nos ajudar. Né? Claro que o anjo guardião não vai ser o nosso cachorrinho, nosso cão guarda o tempo todo, porque ele tem outras coisas para fazer também. Mas quando a gente pede no momento real de necessidade, porque às vezes a necessidade é imaginária nossa. Né? Às vezes a gente, meu Deus, eu preciso disso, preciso daquilo. Às vezes não precisa de nada. Né? Às vezes é uma coisa nossa, uma necessidade imaginária. Então ali, olha só. Então, aguarda, né? E tu principalmente, meu anjo guardião. Porque é ele que sabe de todo o meu passado, ele que financiou minha reencarnação, que foi planejado comigo, ou se eu não tiver condição espiritual, ele planeja junto com outros mentores, faz sair de mim ideia de sentir orgulho pelo que recebi. Nossa, que estudo que eu fiz, nossa, eu dei tantos passes, né? Eu curei. Ninguém cura, quem cura é Jesus. Nós somos os instrumentos muito do imperfeitos, né? Porque não tem nada melhor, né? Tem que pegar a gente mesmo. Então, vamos lá. Agora, o ato de submissão e resignação. Vamos lá. O que é submissão? Quer falar um pouquinho? O que você acha que é submissão? Quer falar, Elinéia? Submissão. Vai chupando tua balinha. Bota um pouquinho de água para mim, por favor. Submissão. Submissão, na minha visão, é o ato de você aceitar alguma regra ou alguma coisa que você possa aprender com aquilo, que você possa retirar boas informações. Isso pode valer para toda a vida. Exato. Você está ciente que existe alguma coisa acima de você, que você precisa entender isso e aceitar. Isso aí, porque assim, essa palavra submissão, né, sub quer dizer debaixo de, né, debaixo de uma proteção, de uma vontade divina. E tem essa palavra, ela tem uma conotação, um sentido muito negativo às vezes. Fulano é submisso. Não é isso que a gente está querendo dizer. É ser, como você falou, se submeter, reconhecer que nós temos um Pai maior,
que é Deus, que é nosso Criador, que sabe o que é melhor para nós. Temos o nosso anjo guardião, né? Que tantas coisas, eles que sabem, mas como nós, como pais responsáveis, né? Quando eu falo aqui, a gente fala em pai e mãe nos estudos, a gente fala das pessoas que realmente cumprem esse papel, que nós sabemos que tem pessoas que infelizmente se desviam dessa responsabilidade. E aí a gente não sabe o que é melhor para o nosso filho. Se a gente for deixar o filho fazer o que quer, né? Ah, não quero não, quero dormir mais, quero ficar vendo desenho, não quero ir para a escola não. Aí a gente faz o quê? Deixa ver desenho? Não, vai para a escola. Não é isso que a gente faz? E hoje em dia eles agradecem a gente, né? Porque a gente ter feito isso por eles, né? Então, se submeter, isso você falou, se submeter à vontade de Deus. Não é ficar, vou ficar aqui sentado esperando Deus fazer, não. É entender que o que está acontecendo é o melhor para mim como espírito imortal. É fácil? Não. É muito trabalhoso, muito difícil, porque a gente tem que domar o quê? O nosso orgulho. A gente tem que ser humilde. E resignação, se resignar, está dentro desse contexto. A gente aceitar sem reclamar, né? Mas a resignação é uma aceitação ativa. O que quer dizer isso? É a gente aceitar sem reclamar, mas com pensamento. O que eu posso fazer para melhorar isso? Né? Tem coisas que a gente não vai poder melhorar nessa encarnação, porque não dizem respeito a nós, ou se dizem, estão num planejamento nosso. Por exemplo, que não diz respeito a nós. Às vezes a gente tem uma pessoa que a gente ama muito, mas aquela pessoa, a gente traz para a casa espírita, vê, mas a pessoa decide que não quer. É o livre-arbítrio da pessoa. Né? Ou então, pessoas, às vezes, quantas amigas suas você já convidou para largar a bebida e tal? Não querem. Até filho adulto. Exato. Mas você já plantou a semente. Isso é o importante. É o nosso dever como pais. Então, quando a gente chegar, né, a gente desencarnar, vão perguntar: que fizestes dos filhos que te foram confiados? Tudo bem? São crianças índigo, criança cristal, não sei o quê. Eu não gosto muito desse negócio, não. Porque aí fica parecendo que a criança sabe tudo, é super espiritualizada, e não é a verdade. Na transição vão reencarnar espíritos benevolentes que vão nos ajudar. Vão nos ajudar, mas também vão reencarnar aqueles espíritos que ficaram no plano espiritual. Às vezes 500 anos, às vezes 1000 anos, guardadinhos lá, porque que se fosse reencarnar tudo de uma vez aí, ia complicar muito a nossa vida aqui no planeta Terra. Mas agora é tipo, a última chance de vocês aí. E aí a gente fica achando que o nosso filho é uma criança índigo, uma criança cristal, que vai salvar a Terra e não dá educação para ele. Deixa ele fazer o que quer. Não. Se eu vim primeiro, se nós viemos primeiro, se nós estamos como pais, é porque eles precisam que nós guiemos eles pelo caminho do bem. Né? E aí a gente, por omissão, não deixa, né? Não ensina o filho a se resignar, a se submeter, a respeitar os mais velhos. Né? Não ensina o filho a fazer as coisas. Eu acho bonito que a filha dela fala: mãe, senhora, não sei o quê, não é? Ela criou assim, a mãe dela criou. Quer dizer, e a gente não ensina. Aí eu vejo criança fazendo cada coisa hoje em dia, aí aquela criança vai crescer. E se a gente não ensina a respeitar, não dá uma religião, não fala de Jesus, quando passar por uma dificuldade não vai saber isso aqui. Não vai saber que, como vai ler ali. Quando um motivo de aflição nos chega, se procurarmos a sua causa, muitas vezes a encontraremos nas consequências da nossa imprudência, da nossa imprevidência ou de uma ação anterior. Nesses casos, só devemos atribuí-la a nós mesmos. Se a causa de uma felicidade é independente de qualquer participação da nossa, trata-se de uma prova para esta vida ou da expiação de falta cometida em uma existência passada.
E neste último caso, a natureza da expiação pode nos fazer conhecer a natureza da falta, porquanto nós sempre somos punidos naquilo em que pecamos. Ver capítulo 5, item 4, 6 e seguintes. Muito bem. Então, o que a gente estava falando, se a gente não ensinar para o nosso filho, se a gente não estudar, porque também não adianta a gente falar da boca para fora e não exemplificar. Então, quando o motivo de aflição que a gente nos chega, se a gente se desesperar, nosso filho vai estar observando isso, né? A gente procurar a causa. Quando a gente olha assim, poxa, estou passando por essa situação, não fiz de consciência tranquila, nada que viesse dar nesse resultado. Então, é coisa de uma vida anterior, que nós estamos o quê? Espiando, colocando para fora, né? Às vezes pode ser uma prova, a gente ficar desempregado para ver se a gente vai enveredar pelo caminho do crime, das coisas erradas, né? Então, a gente tem que analisar. Nós sempre somos punidos naquilo em que pecamos. Punição e pecado aqui se entenda na palavra, não no sentido literal, que a gente sabe que não existe pecado, não existe punição de Deus, não é isso. Existe uma lei de Deus. Nós temos que andar conforme a lei de Deus, porque a gente está lá no livro dos Espíritos, a gente só é infeliz quando a gente se afasta da lei de Deus. Mas qual é o nosso juiz? Qual é o nosso juiz? Ele, né, você sabe. Nossa consciência. Nossa consciência. Então, quando a gente desencarna, a gente volta para o nosso lugar, né, que é o plano espiritual, porque nós somos seres espirituais, espíritos imortais que estamos vivendo uma experiência, uma existência corporal, que é muito importante, porque só através da reencarnação que a gente vai conseguir essa reparação aí. Porque a gente pode estudar no plano espiritual, a gente pode trabalhar no plano espiritual, mas a hora da nossa prova, da gente ver se a gente realmente, né, é no contato com a vida material, no corpo físico. Aí, qual é o movimento, e a gente tem que estar muito atento, porque qual é o movimento que as trevas fazem já há alguns anos, e a gente não se apercebeu disso. É ruim casar, é ruim ter família, isso que as pessoas propagam. Você pode perguntar para a juventude hoje. Raros querem constituir família e ter filhos, porque acham que é muito ruim. Porque foi passado isso nas novelas, aquele sofrimento das mulheres com filho, tendo filho, aquele negócio é muito ruim, que não sei. Mas por quê? Propagando o aborto é crime. Tem as atenuantes, tem as agravantes, como tudo na nossa vida, na lei dos homens e na lei de Deus. Então, o que acontece? Porque reduzindo o número de nascimentos, vai reduzir as oportunidades para os espíritos reencarnarem. Não é isso? E aí, o que acontece? Mais dificuldade para a gente progredir como espírito imortal. E aí a gente caindo principalmente, apagando a figura de Jesus, apagando a figura de Deus. Gente, isso é muito sério. Por isso que a gente tem que tomar as rédeas da educação dos nossos filhos, sim. Nós passarmos os valores, sim. Não é essa de, depois ele escolhe o que ele quer ser. Não. Nós temos obrigação de dar a nossa religião. Ela era católica, ela deu para os filhos a religião católica. Agora que ela é espírita, está trazendo os filhos para a religião espírita. E por aí vai. O importante é seguir a Jesus. É falar para os nossos filhos que para tudo tem jeito. Porque realmente para tudo tem jeito. Estamos passando por dificuldade? Vamos passar. Tudo passa. Né? A gente olha para trás, quanta dificuldade a gente já passou e hoje a gente está aqui. A gente tem que passar essa esperança para os jovens. Os jovens vivem um momento de desesperança, porque nós mesmos permitimos que fosse divulgado isso. Nós mesmos colocamos o nosso filho, eu vejo crianças, bebês, com um celular na mão, no shopping, no carrinho. A Associação Brasileira de Pediatria recomenda que só se deve ter uma tela muito próxima do olho a partir de 2 anos de idade. Olha quantas crianças, aumentou assustadoramente o índice de problemas visuais. Isso é fato, isso é ciência, não é invenção do espiritismo. Mas por quê? Porque aí eu posso ficar também no meu
dou um para a criança fica caladinha, eu fico no meu. Ou então eu fico na vizinha fofocando. Entendeu? Não, a gente tem que sentar. Eu lembro agora o nosso companheiro Paulo Cordeiro, lá do Leão Denis, ele era muito engraçado, né, as palestras dele. Aí, certa feita, ele tinha muitos filhos, que ele tinha casado 2 ou 3 vezes, tinha vários filhos. Aí ele disse que uma época, uma filha dele lá, que acho que é por causa da escola, tinha visto negócio de novela, e queria porque queria ver a novela. Aí ele falou, então tá, então vamos ver a novela. Então ele sentava junto com ela para ver a novela. E aí ficava observando. Aí quando terminava a novela, falou, e aí, vamos analisar o comportamento. Você acha certo o que fulano, personagem tal, fez? Vamos pensar na lei de Deus. E ele tinha esse papo com ela. Por quê? Novela é modelo, gente? Não é. Modelo é a educação que a gente dá, baseado nas leis de Deus. Os pais dizem que não tem tempo. Ah, tem. Porque quer, isso aqui, rede social, é igual o dinheiro, é neutro. É o uso que a gente vai fazer dele. Aí depois, o que os filhos vão ficar? Vão ficar abandonados. Né? Eu lembro que lá, eu não sei se é em Bangu, o Padre Miguel tinha pintado no muro lá, não sei coisa... Né? Uma frase assim que mas é a verdade. Adote o seu filho antes que um traficante o adote. Então vamos criar os nossos filhos na lei de amor. Mas a gente tem medo de falar de amor. Porque o que foi passado é que o amor está ligado ao sexo e não tem nada a ver. Claro que a gente pode... Né, ter a parte sexual de um casamento constituído nas bases do amor, de uma relação qualquer, né, constituída nas bases do amor. Mas o amor é muito mais que isso. É o que sustenta, por isso que os espíritos falam o tempo todo. Aí o diretor botou aqui, uma casa de amor. Porque tudo tem que ser baseado no amor. Porque o amor é o quê? É a lei de Deus. Inteira se resume no quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Amar. Então, o nosso próximo, a gente amar o nosso próximo, né? É a gente amar nós mesmos, né? A próximo como a nós mesmos. Então, nosso filho, as responsabilidades que nós temos, nós estamos deixando isso tudo para lá. Ah, não tem problema não, a escola que educa. Não, eu que tenho que educar. Nós que somos os pais e devemos lutar por isso. Porque... qual é o plano, como eu venho falando, das trevas? Destituir família. Família é a base da sociedade. Então, aí botam na cabeça das crianças que família é ruim, que seu pai é ruim. Então, utilizam até de questões legais que foram feitas para, entre aspas, né, conter certos abusos. E aí tudo é assim. Tudo é assim. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que nossos filhos estão vendo, com o que nós estamos vendo. Porque quando a gente recebe uma coisa pelas redes sociais, quando a gente clica para ver, a gente está fazendo uma conexão de pensamento com aquela situação trágica, ruim. E aquilo vai dar visualização. Nós aqui estamos estudando, a gente repassar o bem para as pessoas. Não porque eu estou dizendo que a aula é boa por causa de mim, não. É o bem, falar de Jesus, ou outras palestras que falem do bem. E não divulgar o mal. O mal por si mesmo, ele é orgulhoso, por si mesmo ele se divulga. E aí, o que acontece? Existe uma coisa chamada logaritmo, que vai dizer que se você clicou naquela coisa ruim, você gosta daquilo ali. E ele vai começar a mostrar para você... naquele que a gente já sabe, né, que eu não vou falar o nome, né? Do mesmo nível. No mesmo nível. Aí você olha, meu Deus, o mundo está perdido, tanta tragédia, tantos assassinatos, tantas enchentes. Como é que você vai clicar ali? É coisa de 5 anos passados, 3 anos passados. Eles juntam tudo e parece que é todo dia, toda hora. Então, nós somos responsáveis pela manutenção do nosso ambiente, como com o nosso pensamento. E nós somos responsáveis pelo que a gente divulga
Então, a gente tem que estar bem atento com relação a isso. A mesma coisa da fofoca, como a gente estava comentando, né, Neia? O que você comentou lá? Quem vai fazer fofoca faz o quê? Quem vai fazer fofoca, se não tiver a pessoa interessada, a fofoca morre ali. Exatamente. Você não vai dar um fora na pessoa porque você não vai ser indelicado, dependendo do nível de intimidade, né? Mas, ouve calado, sério, acabou. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é muito delicado. É a mesma coisa, a gente está na fila de um banco. Ah, porque o governo. Ah, porque isso. Ah, você já viu o assassinato de não sei... Gente, pelo amor de Deus. Se uma pessoa estiver do nosso lado falando, a gente, educadamente, a gente se cala. E aí, quando der oportunidade, a gente fala, mas tem muitas coisas boas, porque o bem tem essa casa, não é só essa casa, tantos trabalhos que a gente vê aí de pessoas que vão doando quentinha, que vão fazendo coisas boas, né? E a gente acha que está tudo perdido. Não está. Para tudo tem jeito, para tudo tem jeito. A fofoca é um telefone sem fio, né? Sim, sim. A questão da fofoca é que ela tem que correr. Se ela não correr... Acabou. Exatamente. A gente tem que ser um instrumento paralisador da fofoca. É que você estava falando da fila do banco, é engraçado porque você chega, está demorando o atendimento, aí um começa. Ah, porque está demorando, porque vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Se todo mundo fica quieto, aquele que estava querendo tumultuar, ele fica na dele. Mas se mais um fala, quando você vai ver, já estão querendo quebrar o banco. Não atrapalha o atendimento para todo mundo? E a gente é responsável por estar entrando naquela sintonia vibratória. Atendimento para todo Sim. mundo. Sim, não vai adiantar. Você já estava demorando, até os segurança resolver a confusão. Os atendentes ficam tudo lá, ninguém atende ninguém. É horrível, é verdade. Vamos lá, neném. Sim. Nos sofrimentos. Não, aqui, ó. Nos sofrimentos, página 435, neném. Nos sofrimentos que nos afligem. Nos sofrimentos que nos afligem, geralmente só vemos o mal presente e não as consequências posteriores favoráveis que eles podem trazer. Frequentemente, a consequência de um mal passageiro é o bem, como a cura de um doente é o resultado dos meios dolorosos que se empregaram para obtê-la. Em todos os casos, devemos nos submeter à vontade de Deus, suportar com coragem as tribulações da vida. Se quisermos que elas nos sejam levadas em conta e que estas palavras de Cristo sejam aplicadas a nós, bem-aventurados aqueles que sofrem. Ver capítulo 5, item 18. Tudo bem, capítulo 5, item 18 é bem e mal sofrer. Capítulo 5 é bem-aventurados os aflitos, né? Porque serão consolados. Bem-aventurados, Sermão do Monte, né? Bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. Aí vem lá, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Jesus não falou, bem-aventurados os aflitos, porque eu vou pegar, tirar a tua aflição e vou carregar fora. Não. A gente vai ter o consolo, o alento, o alívio, as forças, que a gente tem que pedir o quê? Força para passar pelo que a gente tiver que passar, como ele está colocando aqui, ó. E muitas vezes a gente não vê que aquele sofrimento momentâneo ali é o quê? É uma coisa que pode trazer um bem. Então, olha lá, o doente, ele precisa tomar muitas vezes o remédio amargo para ficar curado. Às vezes, uma coisa que naquele momento a gente acha que é muito ruim, mas na frente a gente vai ver que, ai meu Deus, graças a Deus que eu não fiz aquela situação, né? Que eu não tomei aquela atitude, porque senão seria muito pior. Porque sempre a gente tem que pensar com a cabeça fria, né? Vamos dizer assim. Então, quando a gente sentir, foi convocado, está naquele, como ela falou, está naquele ardor ali. Se a gente se deixar levar, então a gente vai, às vezes, tomar atitudes impensadas que vão ter consequências seríssimas. Então, espera aí, vou pensar. Então, vai lá, pensa, faz uma prece, vem aqui, pega lá, né, e vê. Pede um conselho, como a gente já viu ali atrás. Tudo com tranquilidade.
Então, a gente está vendo ali, né? Em todos os casos, né, devemos nos submeter à vontade de Deus, suportar com coragem as tribulações da vida. Tribulações da vida, as coisinhas do dia a dia que a gente vai passando aí, se quisermos que elas nos sejam levadas em conta. Quer dizer, então as coisas difíceis, as dificuldades pequeninas que a gente supera, às vezes uma dificuldade que a gente tem de vir a casa, a gente consegue superar, não é tão bom quando a gente consegue chegar aqui, e a gente vê aí, né, se quiser que elas sejam levadas em conta e que essas palavras do Cristo sejam aplicadas a nós. Bem-aventurados aqueles que sofrem. Não é apologia do sofrimento, é com a gente compreender a origem, a causa daqueles sofrimentos. Certamente foram causados por nós, nesta vida ou em outra. Então, é difícil? É, porque a gente ainda pensa como corpo físico. A gente não pensa como espírito imortal, mas a gente está no esforço. Os bons espíritas, como está lá no Evangelho, logo depois dos caracteres do homem de bem, é aquele que emprega esforços para domar suas más inclinações. Somos nós, estamos aí na tentativa. Quer falar alguma coisa, companheiro? Quer falar? Ele nega. Lê para a gente aí a prece 31, né? Meu Deus, és soberanamente justo. Portanto, todo sofrimento aqui na terra deve ter a sua causa e a sua utilidade. Aceito a aflição que acabo de passar ou estou passando, como uma expiação das minhas faltas passadas e como uma prova para o futuro. Bons espíritos, que me protegeis, dai-me forças para suportá-lo, sem queixumes. Fazei que ele seja uma advertência salutar para mim, que aumente a minha experiência, que combata em mim o orgulho, a ambição e toda a vaidade e o egoísmo, contribuindo assim para o meu adiantamento. E aí, o que você achou dessa prece aí? Disse tudo. Disse tudo, né? Então, olha, meu Deus, é soberanamente justo. Ele não pede os espíritos que afastai dele, e proteger e dar força para suportar, que ele vai passar por aquilo ali. O ato de submissão, é a gente se submeter, a gente reconhecer que Deus sabe o que é melhor para nós. Então, a gente pedir forças. Porque vai passar. Vai passar. Então, é melhor que a gente passe agora, que a gente está na casa espírita, tem aí os companheiros que podem nos ajudar. Então, a gente chega aqui, gente, a gente que está aqui falando, a gente passa pelas mesmas coisas que todos. Ah, mas então para que ir para a casa espírita? Ah, mas a gente tem o sustento e a ajuda dos espíritos. Então o nosso fardo fica mais leve. Lembra lá que Jesus falou? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. O que é o jugo? Né? Aquela peça que coloca assim no boizinho. Quer dizer, o meu caminho, a minha direção, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrarei repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Tudo com Jesus termina bem. Então, a gente vem para a casa espírita, a gente está na nossa dificuldade, nosso trabalho, a gente às vezes está passando por um problema muito dolorido. Aí a gente pede a todo mundo aqui da casa, reza por mim, reza para mim. Não é? A gente não faz isso? Aí, seu Nilton, precisa de um passe de cura. Vamos tomar um passe. A gente às vezes está muito complicado, né? A gente está com uma dificuldade, vamos fazer a oração, vamos estudar, vamos trabalhar, e a gente continua, né? Quantas pessoas aí, na época lá do Altivo, o doutor Erlon psicografava com o Altivo, lá no outro centro, as pessoas faziam 2, 3 folhas de reclamação, aí a resposta, trabalhe, estude, ampararemos. Aí a pessoa, 3 palavrinhas só? Então, trabalho no bem. Ah, mas eu estou cheia de problema. A gente vai esquecer nossos problemas, a gente vai criar sintonia com os bons espíritos, não é mesmo? Você que veio trabalhar aqui no apoio escolar,
Não está sendo bom para você? Né? Você sai energizado, olha que coisa boa. Então aí, para quem quer aí, é garantido a renovação, né? E até mesmo a nossa, você sabe que essa questão da reenergização, até mesmo fisicamente a gente fica com outro semblante. As crianças dão muita energia para a gente, com certeza. Vivacidade. Sim, sim. Sim. Sim, então, quem quiser participar dos trabalhos sociais, vem aqui à casa, conversa com o Newton, com a Dilane, que são os diretores da casa e da obra social, e se engajar aí, né? Só precisa ter a boa vontade. Continua aí para a gente, Elinéia, para a gente terminar e dar o aviso da... Eu sinto, meu Deus, necessidade de te pedir que me dês forças para suportar as provas que me enviaste. Permite que a luz se faça bem viva em meu espírito, para que eu aprecie toda a extensão de um amor que me aflige, por querer me salvar. Eu me submeto com resignação, ó meu Deus, porém, a criatura humana é tão fraca que temo sucumbir. Se não me sustentares, não me abandones, Senhor, porque sem ti eu nada posso. Essa é mais, né? Eu sinto necessidade de pedir que me des força para suportar as provas, né? Então, assim, que me enviaste no sentido de que foi me ajudar a planejar, porque a gente não está aqui, né? Como o Newton fala, a gente não está aqui com carteira de passaporte, não. A gente está aqui com carteira de trabalho. Então, a gente precisa ir trabalhar, ter forças, pedir forças. E no trabalho do bem, a gente está em contato, como você falou, com os bons espíritos, com essa boa energia das crianças, o amor, né? Permite que a luz se faça bem viva em meu espírito, porque eu aprecio toda a extensão de um amor que me aflige por querer me salvar, né? Então, se a gente lembra aqui que são palavras daquela época, né? São palavras geralmente de espíritos que foram durante muito tempo da Igreja Católica, porque o espiritismo não existia. Então, não se atenham a só essa questão de palavras, né? Então, na verdade, eu me submeto com resignação. Oh, meu Deus, porém a criatura humana é tão fraca que temos que sucumbir se nos sustentar. Quer dizer, se a gente não pedir o auxílio dos bons espíritos, de Jesus, do nosso anjo guardião, a gente vai realmente sucumbir, a gente vai falhar. Então, não me abandone, Senhor, porque sem ti nada, a gente não faz nada sem o auxílio de Jesus, de Deus, da espiritualidade. Então, vamos deixar para a semana que vem, a 33 em diante, para a gente falar para largar alguns vícios. Aí eu vi no tratamento da cura, aí o dirigente da sala perguntou, qual é o seu problema, minha filha? Eu quero parar. Porque só você querer, não vai. Sim, com certeza. Mas tem que querer, ajuda, né? Tem que ter ajuda. Força, muita força para você poder resistir, porque as tentações não são poucas, não. São muitas, é todo minuto, todo segundo, todo milésimo de segundo, tudo. Você vai passar por tudo para você não parar. Vai passar por tudo. Vão te oferecer o tempo todo. Ninguém nunca te deu nada. Mas é você querer parar, vão te dar o tempo todo. É verdade. É verdade. Não, e realmente é o que você falou, a ajuda dos bons espíritos, você veio buscar, você se esforçou, mas a gente viu quanto você se esforçou, quanto você trabalhou aqui na casa, quanto você lutou, né? Quer dizer, que também a pessoa tem que querer, porque muitos vêm tomar o passe querendo que os espíritos tirem aquele de cima. Foi o que você falou, eu quero ajuda porque eu quero vencer. O passo é você querer. E se você não quiser, não adianta você pedir ajuda para ninguém. Você porque não quer. Os bons espíritos não violam o nosso livre-arbítrio, né? Então, antes de encerrar, foi pedido que a gente desse um recado. No dia 12 de junho, a casa vai fazer 4 anos, né? Sim. Não, mas no dia 12 de junho a casa faz 4 anos. O dia dos namorados foi o dia que o Newton pegou a chave da casa. No dia 12 é um domingo. Mas no sábado, dia 11,
vai ter a reunião pública das 5 horas, vai ter a reunião pública, normalmente vai ser falado, quem vai fazer vai ser o Nilton, que vai falar sobre a casa, sobre o evangelho, deixar vir amigos pequeninos, como é que foi tudo isso. Após a reunião pública, nós vamos fazer aqui, vamos falar chique, né? Um coffee break. Nada, é uma confraternização com muita humildade, simplicidade e amor. Quem quiser participar, a gente pede que, se puder trazer ou um refrigerante, ou um suco, um salgadinho, um doce, o que for, pode ser um bolinho, ou também, se não puder, traz a sua própria presença, né? Que isso que é o importante, né? Para que a gente possa comemorar, né? Com fraternidade, a gente se abraçar e agradecer por essa casa, né? Que está aí nos sustentando, nos amparando, e a gente agradecer, né? Pode ser um docinho simples, uma bomba de chocolate, umas trufas. Simples, né? Então, esse é Deus para você, Linéia. Ai, meu Deus. Então, vamos fazer a nossa prece, agradecendo, né? Agradecer a Jesus. Senhor Jesus, Mestre querido, obrigada, Senhor. Obrigado, queridos anjos guardiães nossos, benfeitores amados, que nos trouxeram até aqui nessa manhã. Que possamos, Senhor Jesus, sair daqui com essas vibrações, caminhando em direção aos nossos lares, aos nossos destinos, e levando o melhor de nós. Que possamos assim, Senhor, termos força, termos coragem para enfrentar as nossas vicissitudes do dia a dia. Nos dê, Senhor, a fortaleza moral, para que não caiamos mais em tentações. Pedimos também, Mestre querido, que envolvas essa casa de amor, envolva, Senhor, a cada trabalhador, a cada assistente, nos trabalhos que ainda serão realizados nessa casa. Ajude, Senhor, a cada um chegar aqui bem, a tempo de participar desse manancial de bênçãos, desse banquete preparado para todos nós. Rogamos também, Senhor Jesus, que sustentes a direção material e espiritual dessa casa de amor. E mais uma vez agradecemos a todos esses espíritos benevolentes, ao nosso amado altivo, Dr. Herman, Dr. Bezerra, Dona Ivone, nossa querida Lurdinha e tantos outros aos quais somos tão gratos. Agradecer para que possamos aproveitar cada ensinamento por eles deixado, cada exemplo de determinação e de amor, Senhor Jesus. Abençoa também, Senhor Jesus, o nosso país, a nossa cidade, a humanidade. Faze, Senhor, que recaiam as bênçãos do Teu amor sobre todos nós, mas principalmente, Senhor, sobre aqueles espíritos sofredores que não têm quem ore por eles, sobre os nossos companheiros suicidas que desistiram da vida e que tanto sofrem por isso. E sobre também, Senhor Jesus, aqueles que acham que tudo está perdido. Que eles dentro deles sintam o Teu amor, Senhor. Sintam a presença de Deus, nosso Pai, que ama a cada um de nós, indistintamente. Que possamos então, Senhor, assim, dizer, pedir que seja em Teu nome, em nome desses amados guias espirituais, mas sobretudo em nome de Deus, em nome do amor, pedir a permissão para que possamos encerrar
o nosso estudo da manhã de hoje. Mas te pedimos, Mestre, fique conosco agora e sempre. Graças a Deus.